Boa noite a todos. Meu nome é professor Paulo. Eu vou estar aqui substituindo o professor João Pedro, que infelizmente hoje teve que sair mais cedo porque não estava se sentindo bem, tá? E aqui eu deixo já esse recado já de antemão avisado, ok? Então, eu vou pegar esse material que todos estão vendo aqui e vou falar um pouquinho sobre sensores industriais. Sensores. Esse material vai estar disponível para vocês e peço que depois o professor João coloque na sala de vocês. O que são sensores? Sensores são dispositivos que têm a finalidade de sinalizar ou detectar qualquer mudança em qualquer tipo de variável, seja ela pressão, temperatura, volume, nível, entre outros. O sistema de sensores ele tem como papel fundamental analisar qualquer tipo de mudança. E assim que o mundo passou de analógico para digital, os sensores eles também sofreram com essas mudanças, passou por modificações. Sensores e automação. Por que sensores são importantes, essenciais para os cursos de eletrotécnica, automação e afins? Os sensores de automação estão completamente interligados, pois, através dos sensores, você pode abrir uma válvula, acionar um motor, controlar a corrente que passa por um relé e por aí afora. Então, tudo isso já está intimamente conectado, pois os sensores nada mais são do que instrumentos que vão viabilizar a entrada ou saída de sinais justamente para controle de variáveis. Sua utilização. Os sensores eles são muito utilizados na área industrial para identificar peças, medir temperatura, pressão, volume, nível, verificar posição, entre outros. E também é muito utilizado em automação bancária e de escritório, para código de barras, tarja magnética, identificação de impressão digital. Mas hoje em dia também, os sensores são muito utilizados na área residencial, pois, através da domótica, nós temos o controle de temperatura do ambiente, luminosidade, sensor de presença ou não, vazamento de gás, entre outros. E também está intimamente ligado à modernização dos automóveis. Hoje em dia, tá? Nós temos automóveis que garantem o quê? Sensores de presença, sensores de temperatura, sensores de velocidade, sensores de nível. Então, os sensores estão hoje trazendo comodidade e conforto também para os automóveis. Hoje em dia, se comenta muito que o automóvel elétrico é... Tá certo. Dizem que o automóvel eletrônico, o automóvel elétrico, ele tem vários sensores. Sim, justamente. Por quê? Através do controle da voltagem que vai para a bateria, tem esses sensores que fornecem o quê? Se o nível está baixo ou está alto, ou na parte normal, tá? Nas baterias de lítio. Então, os sensores hoje estão cada vez mais se difundindo, porque é a partir dessa conectividade que eu controlo qualquer tipo de coisa, seja ela na área residencial, industrial, é, é, domótica e de automóveis também. Então, eu tenho uma vasta operação por causa dos sensores. Posição e orientação. Eu tenho alguns tipos de sensores, tá? Perdão. Eu tenho alguns tipos de sensores. Eu tenho para posição e orientação, chaves de fim de curso, o sensor magnético, interruptor de lâmpadas, potenciômetros, encoders, poder absoluto, resolvers e também ultrassônico.
Para força, eu tenho extensiômetros e os strain gauge. Para tato e velocidade, eu tenho o tacogerador e o tacômetro. E para pressão, eu tenho os capacitivos e os piezoelétricos. Para aceleração, eu tenho os acelerômetros, temperatura, termopares, termostores, proximidade e presença, microchaves, interruptor de lâminas, ópticos, indutivos, capacitivos, ultrassônico, resistivo. E assim, eu tenho alguns tipos de sensores. Para a questão da posição, para sistemas de visão, eu tenho de proximidade e presença um chave de curso, que são esses tipos de sensores. O interruptor de lâmina, ele serve também para a questão de proximidade e presença, também chamado de Reeled Switch, ou seja, ele é acionado justamente quando há uma presença ou uma interferência eletromagnética que aciona uma chave e aonde ele é acionado e mostra que está tendo o quê? Alguma variação eletromagnética naquele lugar. Eu tenho o sensor óptico. O sensor óptico ele é muito utilizado em questão de presença e proximidade. Ele é um emissor de LED. Então, quando tem alguma variação de presença ou também de proximidade, ele é acionado. O seu receptor é fototransistor ou fotodiodo. Ou seja, surge uma variação de DDP, né, diferença de potencial internamente, que são muito sensíveis à luz, que o faz o quê? Ser acionado. O sensor óptico, ele garante que ele possa ser utilizado sem contato mecânico, sem partes móveis, dimensões reduzidas, insensíveis a vibrações e choques. Ele também requer alinhamento, ou seja, precisa ser feito a instrumentação, o calibramento dele. Ele é blindado em ambientes com alta luminosidade, por exemplo, em soldagem, ele é muito utilizado e ele é sensível ao pó e à umidade. Então, é por isso que é necessário fazer o quê? Fazer a limpeza e não colocar ele em sistemas o quê? Que tenha muita umidade. O sensor óptico, ele funciona dessa forma. Eu tenho aqui um clássico da física, que é a reflexão, tá? E o que que acontece? Quando a minha presença desse sensor, ele vai se aproximando desse ponto aqui de testes, né, que é o RT, o que que acontece? Ele sofre uma reflexão, ou seja, o raio que entra é o mesmo que sai, certo? Ele não sofre nenhum tipo de variação. Então, quando eu tenho uma presença aqui no caso, ele vai detectar através do raio emissor que, se ele não mudar a variação, ele fica o quê? A mesma coisa do raio que está sendo recebido. No caso aqui, barreira ou unidirecional, ele serve também para bloquear a passagem de luz. Se ele for colocado num ângulo de 90 graus, ele vai simplesmente conectar com outro resistor e aqui permite-se dizer que o objeto ele está em posição de 90 graus. Caso agora não tenha um outro sensor óptico aqui do lado, o que acontece? O raio que é enviado, ele é refletido pelo próprio objeto e é o quê? É emitido pelo próprio objeto e é refletido pelo próprio sensor. Isso acontece o quê? Por causa do princípio da reflexão difusa. Okay? O sensor óptico, ele tem essas seguintes o quê? Características. A série mais comum dele é a GVL12 ou 30, tá? Ele é formato cilindro, diâmetros variando entre 12, 18 e 30 milímetros, barreira de até 15 metros, ou seja, capacidade máxima. O seu ponto reflexível, ele capta até 4 metros, o ponto difuso até 2,5 metros, e seu grau de proteção é IP67, com conexão em fibra óptica. É o que nós vemos muito hoje, principalmente na produção de laticínios, por exemplo, certo? Pois muito bem. Sensor de fibra óptica. Eu tenho ele em barreira e eu tenho ele na operação difusa.
Esse aqui já é um quadro de distribuição onde está totalmente conectado os sensores de fibra óptica. Então, o que acontece? Ele é muito utilizado para analisar se, durante a linha de step, a linha de montagem, os produtos, eles têm o mesmo peso, a mesma pressão, mesmo volume, e também se o quê? Se estão feitos de acordo com a padronização. É feita uma leitura óptica aqui, onde se percebe se o caixote ou objeto, ele tem o quê? A mesma estrutura. Ou talvez também nos terminais, nos aeroportos, é muito utilizado para ver o quê? O interior das bagagens, tá? Sensor óptico com cor. Então, esses sensores eles são muito utilizados principalmente para ver o quê? Detecção de marcas, se elas estão soltas ou se o produto não está feito o quê? De conforme o quê? A padronização. Os sensores de som, né? Eles atuam na velocidade do som, que é de 340 metros por segundo. São os sensores ultrassônicos. Aqui em Goiás, nós temos a empresa chamada Saneago, que é uma empresa que serve aqui justamente para o abastecimento de água e também de saneamento. Os sensores ultrassônicos são muito utilizados justamente para analisar se a vazão da água ela está o quê? Operando em velocidade normal, considerado normal. Esses sensores eles vêm a partir do princípio de detecção de morcegos a fim de captar o seu alimento ou então desviarem de alguns objetos ou barreiras. Então, é emitido uma onda sonora. Se ele capta um objeto, por exemplo, essa onda volta e é assim que o morcego capta a sua presa. A mesma coisa funciona com o sensor ultrassônico. Ele é emitido uma energia mecânica, passa pelo material piezoelétrico e a partir dessa diferença de potencial das ondas e da sua modulação, sai uma energia elétrica. E também o contrário, ele pode ser feito, é o que nós chamamos de efeito piezoelétrico. Eles são muito utilizados para analisar objetos invertidos, diâmetro de rolo e também na produção e escoamento de diversos materiais na indústria, principalmente na área de refrigeração e também de análise de nível de tanque. Sensor indutivo. O sensor indutivo ele é muito utilizado principalmente na área mecânica, onde ele recebe um sinal, ele modulariza, ponto máximo e o ponto mínimo, e justamente é o que? A entrada e a saída do que? Dessa ponte aqui em altura máxima ou altura mínima, principalmente na parte o quê? Mecânica. O sensor indutivo, ele tem essa forma, essa estrutura, e é muito utilizado principalmente em controle de velocidades quando você faz o quê? Torneamento de peças. Ele detecta também a posição de esteiras, por isso que existe o controle de velocidade. Ele também conta a quantidade que está sendo o quê? Produzida. O sensor capacitivo. Aqui nós temos uma lista de materiais com constantes dielétricas e o sensor capacitivo, ele funciona a partir do quê? Ele funciona a partir do princípio de funcionamento de um capacitor. Ele é utilizado para principalmente detectar presença de materiais não magnéticos, peças com detecção de fluido em um reservatório e contagem de peças também. Mas, professor, qual que é a diferença do indutivo e do capacitivo? É simplesmente o seu princípio de funcionamento, ok? Onde, se o capacitivo ele carrega um pouco mais, o indutivo ele precisa de um pouco maior energia para o quê? Para ser atuado. Ele serve para detectar e também calcular a quantidade de objetos que estão sendo o quê? Produzidos. Os potenciômetros. A grande vantagem é que eles têm baixo custo e calculam também a variação de temperatura e também poeira e umidade, certo? Por isso que eles são sensíveis a esses tipos de problema. Eles calculam o quê? Posição absoluta, certo? Sensor potenciométrico, seu funcionamento. Surge-se aqui uma diferença de potencial
E quando há posição máxima ou mínima, essa chave aqui em cima, esse ponto em cima, ele aumenta ou então diminui. Posição incremental e absoluta, tá? Muito utilizado. O encoder óptico. Ele funciona a partir do sinal de entrada, tá? Da modulação da onda, seja ela quadrada ou seja ela o quê? Pode ser modularizada em dentes de serra, mas tem que ser o quê? Modularizada. Muito utilizado, principalmente em corte e posicionamento e medição, tá? Também para controle de tração e controle de carro em transporte, posicionamento de mesa e posicionamento de logística, muito utilizado hoje pela principal indústria de telecomunicações, a Huawei, que é chinesa. Também na área de telecomunicações, posição de robôs e posição de antenas. Então, aqui são alguns pontos em que o sensor óptico e capacitivo estão atuando principalmente no controle de placas, funcionamento de placas. Sensores do tipo Lego, tá? Nós temos eles principalmente para competições que são utilizadas com os robôs, né? Captura de objetos, funcionamento, né? Movimento, presença, tudo isso vem a partir dos sensores. Então, pessoal, semana que vem o professor João está aqui, tá? E deixa essa aula gravada aqui para vocês. Até mais.